A doença SARA, a síndrome de desconforto respiratório agudo. É a insuficiência pulmonar ocasionada por uma inflamação nos alvéolos, mais especificamente o acúmulo de líquido nos pulmões, levando à redução e alterando a funcionalidade do surfactante, ocasionando o aumento da tensão superficial alveolar, ocorrendo a atelectasia e a redução da complacência pulmonar. Sua incidência é estimada de 79 casos por 100 mil habitantes por ano, sendo mais frequente no inverno, possuindo uma taxa de mortalidade alta, de 34% a 60%, sendo decisiva para a sobrevivência em seus 7 dias iniciais. Os critérios para diagnóstico da SARA é radiografia de tórax com infiltrados pulmonares difusos e bilateralmente, a relação PaO2-FiO2 mostrando uma lesão grave pulmonar, o fator que causou a SARA, que gerou a SARA, um edema não cardiogênico não gerado por uma doença cardíaca, e sim por um processo infeccioso que afetou os 4 quadrantes. Modalidades ventilatórias usadas no paciente com SARA, que tanto faz a gente usar a VCV, que é a ventilação controlada por volume, ou a PCV, pressão controlada por volume, desde que a gente respeite o volume corrente de 3 a 6 ml por quilo de peso predito. Na VCV, que é a ventilação controlada por volume, a gente vai alterar a PIP, FiO2, sensibilidade, frequência respiratória, volume corrente, fluxo inspiratório ou palanspiratório. Já na PCV, a gente só pode alterar a PIP, a FiO2, sensibilidade, frequência respiratória, pressão expiratória e tempo expiratório. Hipercapnia permissiva e o seu uso na SARA. Hipercapnia permite que a PCO2 se eleve acima do normal, denominada hipercapnia permissiva, limitação deliberada de suporte ventilatório para impedir hipertensão pulmonar global ou regional, permitindo níveis de PCO2 acima de 50 milímetros de mercúrio. Uma estratégia de ventilação artificial que visa a proteção dos pulmões, podendo ser aplicada em pacientes com graves crises asmáticas necessitando de ventilação mecânica, quanto em pacientes com seus pulmões já lesados pela SARA. Suas implicações: pode causar uma hipóxia nas células, assim causando a morte celular. O paciente vai entrar em uma cianose, que é extremidades azuladas, mão fria, entre outros sintomas. Cálculo de volume corrente. Para saber o volume corrente que deve ser ofertado a um paciente, é necessário antes calcular o peso predito dele. Os valores de referência de peso predito é de 50 kg para homem e 45,5 para mulheres. A fórmula de cálculo de peso predito inicial seria de 50 ou 45,5 mais 0,91 vezes a altura do seu paciente menos 152,4. Depois de fazer o cálculo do peso predito, você precisa saber a quantidade de volume corrente de O2 mínima e a quantidade de O2 máxima adequada ao seu paciente. Só que antes de fazer o segundo cálculo, é necessário saber que há uma diferença. Para pacientes com SARA, deve ser ofertado de 3 a 6 ml por quilo do paciente. Para pacientes sem SARA, deve ser ofertado de 6 a 8 ml por quilo. Sabendo disso, é só multiplicar o peso predito do seu paciente, que foi obtido no cálculo anterior, pela quantidade de ml que se necessita ofertar. Relação PaO2-FiO2 é uma relação entre a oxigenação e a necessidade de oxigenoterapia segmentada. Através do cálculo dessa relação, temos maior que 300 é um valor normal, de 200 a 300 é uma lesão pulmonar aguda, e menor que 200 é uma lesão pulmonar grave, que é a SARA. E através dessa relação é possível saber a condição do paciente. Vou laudar agora a gasometria arterial. Aqui está a nossa gasometria arterial. O pH baixo, caracterizando uma acidose. A PCO2 está acima do normal, caracterizando acidose respiratória. Já o HCO3 está normal. No BE a gente vê normal também. A PaO2 está baixa, causando uma hipoxemia, e a saturação está abaixo do normal. Podemos laudar aí uma acidose respiratória com hipoxemia.
pessoal, abaixo do vídeo vai ter um link com 5 casos clínicos da Sara no Google Forms. Boa sorte!